Pessoal, fundos imobiliários em queda livre. Só no último mês, mais de 3% de queda. Fundo imobiliário amargando aí, infelizmente, essa queda. Mas se a gente for olhar, por exemplo, em 6 meses, a queda é um pouco maior, passa dos 5%. Isso quando a gente fala no registro geral dos fundos imobiliários, que é onde que a gente vê o parâmetro ali no IFIX. Por exemplo, eu vou mostrar a tela do meu computador aqui e vou mostrar para vocês a queda que está tendo. Olha só, pessoal. Ela atingiu a máxima ali, ó, no mês 4 desse ano, em abril de 2024. A partir de então, ele ficou ali numa consolidação. O que é uma consolidação? Ele começa a andar de lado, o gráfico, se você ver aqui. A partir então do mês 9, o que começou a acontecer? Despencar. Pessoal, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que os fundos imobiliários estão caindo. Uma das causas, ou algumas das causas dessa possível queda. Como eu mostrei aqui para vocês, ele atingiu um pico ali no mês de abril desse ano. Ou seja, tudo estava aparecendo flores. Parecia que agora todo mundo ia conseguir ganhar dinheiro não só com os dividendos, mas também com a valorização desses fundos imobiliários. Porém, esse cenário mudou a partir de setembro desse ano. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que isso aconteceu. Se a gente for voltar lá no gráfico da taxa Selic, eu quero mostrar para vocês isso aqui no computador. Aqui, ó, pessoal. Então, pessoal, se a gente for ver o gráfico da Selic aqui, ó, desde o ano de 2016, ela estava ali numa taxa de juros bem alta, a Selic estava bem alta, acima dos 14%. Quando chegou ali a partir então de outubro de 2016, essa taxa ela foi caindo, estabilizou ali em 6,5% no ano de 2018 e continuou caindo a partir daí, até chegar no ponto de 2% logo em agosto de 2020. Por que a Selic caiu tanto assim em 2020? Ela saiu ali de, por exemplo, novembro de 2019 de 5% e chegou em agosto a 2%. Lembrando que a partir de março de 2020, iniciou-se o período de quarentena aqui no Brasil. Não sei se vocês estão lembrados. Ou seja, as pessoas não compram, a inflação não sobe. Se a inflação não sobe, não tem motivo para deixar a taxa Selic alta. Que, ou seja, está sendo contida ali a inflação. Lembrando que quando tem muito consumo, a inflação sobe. A taxa de juros sobe para conter a inflação. Então, a partir ali, se a gente voltar aqui no gráfico, a partir de então de abril de 2021, a taxa ela já começou a subir, mostrando assim que precisaria então ter essa manutenção para cima, porque a inflação tinha começado a subir. E essa taxa foi subindo até chegar no pico aqui em outubro de 2022. Então ela manteve ali seus 13,75 até em julho de 2023. A partir de julho do ano passado, de 2023, essa taxa começou a cair. Quando essa taxa ela começou a cair de novo, o que isso estava mostrando para o mercado? Bom, que a inflação está controlada, então o Banco Central começa a baixar a taxa de juros. Se nós olharmos aqui, foi a partir então ali de meados de agosto de 2023 que a taxa de juros começou a cair. Se a gente voltar aqui para o gráfico do IFIX e ver mais ou menos aqui, ó, o ano de 2023, o mês 7 ali, ó, aqui, ó, exatamente aqui, ó, no mês 11 de 2023, olha o que começou a acontecer com o IFIX, ou seja, é aquele conglomerado dos maiores fundos imobiliários. Aí criou-se esse índice para a gente entender melhor ali como é que estava a performance dos fundos imobiliários. E o que começou a acontecer? Se a gente olhar o gráfico aqui, olha, começou a subir exponencialmente. Tá, Luiz Fernando, mas o que isso tem a ver com a taxa Selic? Pessoal, a taxa Selic, ela sinalizou que estava em baixa, os fundos começam a ganhar mais cotistas. Imagina só, uma taxa a 13,25 que estava aqui, né, 13,75, o que a maioria dos investidores faz? Pelo menos alguma parte. Eles tiram o dinheiro então da renda variável e deixam na renda fixa. Até esses dias atrás mesmo, a gente estava com o Tesouro IPCA mais de 6%, ou seja, estava pagando IPCA e mais a rentabilidade real acima de 6%, chegou a pagar 6,66%. Então o que é mais vantagem para alguns investidores que não quer assumir algum risco? É tirar o dinheiro de renda variável e colocar dinheiro em renda fixa. É isso que muitos fizeram. Então migram os investimentos. Como tem uma alta demanda de retirada, o que acontece? Começa-se a vender muito cotas de fundos imobiliários, é claro que vai cair. Então, ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui para
vocês que, claro, tem uma correlação entre a taxa Selic e a queda dos fundos imobiliários. Então, à medida que a Selic ela tá alta, a tendência dos fundos imobiliários é cair o preço. Isso também inverte quando a Selic começa a baixar. Os fundos sobem. Eu mostrei aqui para vocês no gráfico como que isso acontece. Agora, será que é motivo para a gente ter medo se a gente tem fundos imobiliários? Até a gravação desse vídeo, não tem motivo para a gente ter medo. Especialmente se a gente analisou os fundos imobiliários ao qual a gente está aplicando o nosso dinheiro. Se esses fundos, eles mantêm os seus fundamentos, não tem por que a gente tirar o dinheiro. Pelo contrário, se eles ainda estão mantendo os fundamentos dele, que a gente viu, achou que é correto do nosso ponto de vista e a gente investiu, ou seja, a gente pode continuar. Melhor ainda, imagine se você pagou R$100 numa cota de fundo imobiliário e hoje ele está sendo vendido a 90. Os fundamentos desse fundo não mudou, você vai pagar mais barato. Isso significa o quê? Que esses fundos, boa parte deles está em promoção. Está na hora de, aquilo que muitos especialistas falam, de encher o carrinho. Mas eu tenho muito dinheiro para começar a investir agora. Por exemplo, eu tenho um montante, já um aporte alto para começar a investir. Então eu já invisto tudo agora em fundos imobiliários? Bom, lembrando que quem vai decidir quantos % do seu patrimônio você vai investir em cada ativo, isso é uma responsabilidade sua. Mas vamos imaginar que você tenha R$10.000 para deixar esse dinheiro ali investido, para você começar a criar o seu patrimônio. Você investiria tudo de uma vez? Talvez não seria legal. Primeiro você tem que entender a divisão do seu patrimônio. Vou colocar aqui uma situação hipotética. Vamos imaginar que você queira destinar 50% do seu patrimônio para ser aplicado em renda variável. Os outros 50% você vai aplicar em renda fixa, talvez CDBs de liquidez diária, talvez um tesouro Selic. Vamos colocar 50% desse dinheiro em renda fixa. E os outros 50% você vai querer alocar em ações e fundos imobiliários, talvez 25% em ações, 25% em fundos. Você já pegaria todo esse dinheiro e investiria de uma vez? O certo não é fazer isso. Eu compraria semanalmente. Porque como a gente está vendo que ainda está caindo cotas do fundo, pode ser que você compre ele, vamos supor, naquele exemplo de um fundo custando R$100 e hoje ele está sendo negociado a 90, pode ser que você compra lá R$2.500 daquele fundo, a R$90. Só que aí semana que vem ele está sendo negociado a 88. Aí passa mais uma semana a 85. Então o certo é você talvez dividir aquele valor que você reservou para investir em fundos imobiliários e ir comprando semanalmente, acompanhando todos os dias no mercado e comprando semanalmente. Ah, mas aí eu corro o risco de talvez ele subir de volta para 100. Tudo bem, pode ser que você corra esse risco. Mas se você compra ele a 90 e ele cai para 80, você tá entendendo? Então você tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que dividir um pouco esse risco. E lembrando, se você, vamos imaginar assim, numa semana você comprou ele a 90, na outra semana você comprou ele a 88, ele continuou caindo um pouco, mas mantém os mesmos fundamentos, e lá talvez na maior baixa que ele teve, você comprou a 80, você reduziu o seu preço médio. Reduzindo o seu preço médio, quando ele voltar a subir, além de você continuar ganhando os seus dividendos, você vai ganhar mais ainda na valorização do seu fundo. Olha que interessante. Então, muita gente está vendendo pavor por aí, que agora não é hora de investir em fundo imobiliário, que é a hora de tirar. Realmente, se você tem medo e não consegue suportar o risco, você tem que tirar. É melhor você tirar, porque se você não conseguir dormir à noite por causa que você está vendo lá seu fundo imobiliário lá, ou a sua carteira de ação ali junto com o fundo caindo, vende seus fundos. Que dá até uma opinião pessoal. Porque quem está exposto à renda variável vai ter oscilações de mercado. Então lembra, se o seu fundo mantém aqueles fundamentos que você escolheu lá na hora que você comprou, mantém ele por um período. Vai fazendo novos aportes semanalmente. Em vez de você pegar o dinheiro do mês ali e já comprar tudo, divide em 4 semanas e toda semana você vai comprando um pouco. Você vai diminuir o seu risco. Então, pessoal, outra coisa que a gente queria comentar é que, assim, dentro dos fundos, a gente sabe que tem fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de escritório. Tem uma boa diversificação ali. Quando eu estava estudando aqui para fazer esse vídeo, eu percebi que os fundos de tijolo e fundo de escritório normalmente é os que mais sofrem com a alta da Selic. Por outro lado, os fundos de papel, que normalmente eles têm um indexador ali no CDI, esses fundos tendem a valorizar. Ah, mas vai valorizar muito? Não. Talvez não, porque esses fundos também sofrem com a alta da Selic. Então a gente tem que entender a nossa carteira, olhar aqui, ali, eu tenho 10 fundos, eu aplico meu dinheiro em 10 fundos. Quanta porcentagem desse fundo é de papel, quanto que é de tijolo? Se talvez eu estou exposto mais a tijolo, talvez agora eu tentaria olhar mais para os de tijolo. Porque talvez eu vou comprar esses fundos imobiliários em promoção. Então lembre disso, a gente precisa ser racional quando a gente está
investindo em renda variável. Porque se a gente for emocional, a gente faz cagada com o nosso dinheiro. Por isso que a gente vê tanta gente investindo seu dinheiro na renda variável e perdendo dinheiro por conta disso. Pessoal, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Na medida do possível eu vou tentar responder todos. Não se esqueça de continuar buscando conhecimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, ativa a notificação para que quando a gente colocar vídeo novo aqui no canal, você também receba. Beleza, pessoal? Abraço, até mais!